Chegamos à nossa 8ª edição, né? Quero aproveitar aqui para agradecer ao escritor e poeta lá de Araripe, José Roberto, que vem acompanhando aí as nossas edições. Quero agradecer também a Áurea, que deixou um comentário lá no Instagram, né, comentando sobre a entrevista que foi realizada aqui com a empresária da Conceito Livraria Café. Áurea, um abraço, obrigada por estar acompanhando. Também quero agradecer uma pessoa que mora no meu coração, Francisco Oliveira, lá do sítio Serrinha, aqui de Nova Olinda, que está assistindo os nossos vídeos. Francisco, você é uma pessoa muito especial, obrigada. E também quero agradecer ao professor Reginaldo, lá de Altaneira, né, que inclusive eu tive o prazer de estar divulgando um dos concursos literários que o mesmo participou aqui no Ubuntu Notícias. E no Giro da Semana, nós temos a oportunidade de compartilhar com vocês as seguintes matérias. No sábado passado, eu tive a oportunidade de estar em Tarrafas, acompanhando a posse individual dos acadêmicos Antônio Rafael e Germar Martins. Um momento gratificante, onde eles apresentam a biografia de seus patronos e também um contato com a comunidade tarrafense. Um abraço todo especial, pessoal do Tarrafa News, na pessoa do Cícero Campos, que estava acompanhando lá e fazendo a cobertura fotográfica. Momentos culturais assim são enriquecedores para o município e também para nós que temos a oportunidade de acompanhar. Prefeito de Santana do Cariri suspende as aulas no período de 9 a 17 de abril. Tudo isso em decorrência do estrago das estradas e das vias de acesso, em decorrência das chuvas, né? Chove muito no município e isso já tem ocasionado algumas situações, como a questão da suspensão das aulas. Ainda em Tarrafas, eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento do HQ As Aventuras de Rob Porto, contando ainda neste evento com a presença do ilustrador José Domingues, né? Esta aqui é uma obra do escritor Germar Martins, tarrafense, que eu tive a oportunidade de divulgar em primeira mão quando ele foi selecionado através de edital da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. É uma obra da literatura regional e que tem um caráter muito ligado à questão da nossa identidade, do homem do campo, do sertanejo, das famílias. Trabalha também a questão do cunho político e social. No oferecimento de Frame Produções, Granja Aqui Frango, Papelaria Papel Mania, Center Festas Buffet, Fotocópia Soluções Inteligentes, Espetinho da Nanda, Barbearia Heleno Barbershop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbershop Cariri. Chegamos à nossa 8ª edição no Ubuntu Notícias e é com muito prazer que recebemos aqui em nosso estúdio a professora e historiadora Lucimar Macedo. São 62 anos de emancipação política do nosso município e temos aqui a necessidade de sentar para conversar um pouco com vocês, né? Trazer um bate-papo diferente sobre a nossa história, de uma outra perspectiva, uma perspectiva social, educacional e cultural. E nada melhor do que conversar com um educador, uma pessoa que já vem desenvolvendo projetos no município e que tem muito a contribuir. Lucimar, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a você, é sempre um prazer estar participando, até porque eu já sou conhecedora do seu trabalho, né? Um trabalho que é muito bem pensado, muito bem programado e até sou suspeita para falar, né? Porque eu curto muito o que vocês fazem e assim, tenho observado as edições anteriores e é um orgulho para mim estar aqui, fazendo parte desse momento. Bom, vamos começar dentro de uma perspectiva na educação hoje. Em que momento na sala de aula caberia ao professor levar um pouco da história do nosso município para ser trabalhado em sala de aula? Bom, as escolas de ensino fundamental, principalmente, dentro da própria grade curricular, existe uma aula que é para estudos regionais e esse é com carga horária de 1 hora aula semanal. Então, esse momento ele já é bem interessante para ser utilizado dentro desse critério, né? Agora, com relação às escolas de ensino médio, a grade curricular ela já não vai ofertar
esse espaço. Mas aí, como temos aula, pelo menos nas escolas estaduais aqui, né, a Padre Filgueiras e a Wellington Belém, todas elas fizeram adesão ao projeto Professor Diretor de Turma, onde a gente tem uma aula semanal que vai falar da formação para a cidadania, e a gente pode utilizar esse espaço também para direcionar alguns projetos. E esse estudo, esse tipo de discussão no ensino médio, ele só dá para fazer ou nessa janela ou então com projetos específicos. Lucimar, hoje o professor ele tem condição de chamar o aluno e encaminhar para uma pesquisa sobre a história do município? Existem fontes para tais pesquisas? Há uma necessidade, na verdade. Foi bom você ter colocado esse assunto, porque assim, se você for direcionar uma pesquisa, a gente vai encontrar alguém que pesquisou algo sobre Nova Olinda, mas para alguém ter publicado a história de Nova Olinda em si, ainda há essa carência, né? A gente precisa, inclusive isso precisava ser feito urgente, porque Nova Olinda está hoje completando seus 62 anos de emancipação política, e a gente ainda trabalha com as tradições orais somente. E as tradições orais, elas são relatos de pessoas que devem perpassar de geração a geração, mas isso precisa ser registrado, né? Nós precisamos urgentemente desenvolver alguma ação que utilize isso como registro, porque daí a pouco as fontes, elas, como a gente fala de tradições orais, existem pessoas aqui que têm depoimentos riquíssimos sobre o processo de emancipação política. Mas aí até quando a gente vai estar lidando com essas fontes, né? A gente precisa urgentemente pensar numa forma de registrar, de editar, de publicar a história de Nova Olinda, para que a gente esteja gerando fontes justamente para esses estudos que podem vir a surgir depois. E isso é preciso ser feito, né, de imediato. E como preparar o aluno, por exemplo, para ser parte integrante desse processo de estar registrando a história? Não é muito fácil, porque a gente tem que trabalhar numa perspectiva de um aluno pesquisador. Né? Durante muito tempo se pensou numa pesquisa não a pesquisa propriamente dita, a pesquisa de campo, a pesquisa de alguém que procura se apropriar de um conhecimento. Muitos alunos, eles estão acostumados a pegar um conhecimento que já está pronto. Esse tipo de pesquisa, ela requer uma dedicação maior, e é preciso que o aluno também se perceba como parte, né? Se perceba como parte. A gente tem muita dificuldade, porque não é muito comum hoje a gente trabalhar a coletividade, o desejo de você pertencer a tal localidade. Isso ficou para trás em muitos pontos. Quando você ouve uma letra de um hino, por exemplo, Nova Olinda, meu amor é grande o seu valor, e aí, para muita gente, esse amor ele não é totalmente definido. Essas questões cívicas, hino, bandeira, essas discussões, elas precisam ser reativadas, é preciso ser discutido, é preciso entender até que ponto isso está condizente com a realidade cultural do município. É preciso despertar na população esse sentimento de pertença, até porque a gente fala muito da situação de Nova Olinda, o orgulho de ser nova-olindense, isso fica muito bonito, é filosófico a gente falar disso aí, mas a gente precisa ver que tipo de orgulho, qual a Nova Olinda que nós temos hoje. Com relação à educação, por exemplo, Nova Olinda se destaca a nível estadual, a nível nacional até. Por quê? Porque nós estamos dentro de um padrão de uma educação que é positivo, né? Os dados dizem isso. E nós precisamos deixar que a educação transforme. Isso precisa ser percebido na sociedade. Nós precisamos, de fato, ter pessoas que estão preparadas para a política, preparadas para fortalecer as mudanças sociais. É preciso ter maiores rupturas em algumas ações que, com o passar do tempo, elas permanecem do mesmo jeito. Então, essa nossa excelência em educação, ela tem que estar refletida na nossa postura enquanto cidadão. Nova Olinda, Portal do Cariri Oeste, uma cidade que se localiza numa CE, que tem um fluxo migratório muito grande, a gente percebe pela quantidade de bairros novos. E aí, falar em contar história,
Quem é que faz parte da história desse município? A nossa população, ela, na verdade, a gente observando o panorama municipal, tem algumas ruas Nova Olinda que elas permanecem do mesmo jeito, ruas que você sabe dizer quem são os moradores, que isso é cultural aqui no município, mas assim, a Nova Olinda recebe um fluxo de pessoas de outros municípios que talvez não seja percebido, não é todo mundo que se dá conta disso. Quando você faz um trabalho de campo, que você chega a percorrer os bairros de Nova Olinda, você percebe que em alguns permanece do mesmo jeito, mas outros a população ela é assim. Há bairros como o Terreiro Duro, como a Vila Alta, há uma grande quantidade de pessoas que vieram de fora, que não tem raízes, não tem alguém que veio para aqui, às vezes veio por um trabalho, às vezes veio por qualquer outro motivo, mas o fato é que isso acaba causando alguma modificação na nossa própria identidade. Nova Olinda, ela recebe pessoas, ela envia pessoas para outros lugares e isso faz com que a nossa identidade ela seja moldada. Se a gente vai fazer um paralelo comparando com outros municípios, como aqui vizinho Santana, Altaneira, Nova Olinda, existe um fluxo de pessoas muito grande. E isso faz com que a nossa identidade ela também sofra algumas alterações. A gente ganha muitas características ao longo dessa troca de experiências. Aí isso é cultural também. Que reflexão nós podemos fazer hoje nessa data comemorativa, né? Por que a importância de celebrar a data do 14 de abril? O 14 de abril ele é de fato importante porque uma sociedade que ela não reconhece a sua história, ela dificilmente ela consegue se entender e consegue passar por as modificações que são necessárias. Então, Nova Olinda como aniversário, é interessante que seja revisto todo um passado e que esse passado ele sirva de alicerce para moldar as próximas décadas. É preciso que Nova Olinda se perceba enquanto sociedade. É preciso que a gente observe o coletivo, veja o que nós já conquistamos, veja o que nós somos, na verdade, e o que a gente pode ser, qual o nosso potencial, o que a gente pode fazer, qual o desejo dos filhos de Nova Olinda em permanecerem aqui. Nova Olinda hoje, ela tem profissionais que são daqui, Nova Olinda tem médicos que são daqui, e se você procurar no centro de saúde, no posto de saúde, você não vai encontrar um profissional daqui. Então, o que faz essas pessoas, elas se formarem e elas não se sentirem com o desejo de permanecer na sua sociedade, de permanecer no seu lugar? Quando a gente conversa com algumas pessoas, que é o seu caso, por exemplo, que a gente conversa e a ideia é aquela: eu quero permanecer no meu lugar, eu quero crescer, mas eu quero crescer aqui. Por que não são todas as pessoas que têm esse desejo? De modificar essa sociedade, de se formar, tudo bem, lá fora, mas de vir prestar um serviço a essa localidade da qual a gente se sente parte. Então, é interessante que a gente observe que Nova Olinda precisa dar oportunidade para os seus filhos. Isso está bonito no hino, isso é bonito, mas assim, qual a oportunidade que Nova Olinda dá aos seus filhos? Qual o desejo? Quando a gente fala que diante de algumas comemorações, os filhos de Nova Olinda retornam para aqui, vêm ver parentes, vêm ver todo mundo, e por que não o desejo de permanecer? Então, Nova Olinda precisa oferecer oportunidade para os seus filhos. É preciso que essa questão ela não seja só uma coisa saudosa, mas é preciso que a gente pare para esse viés, pare para esse sentimento, mas a cidade ela precisa dar condições de sobrevivência aos que estão aqui, que querem fazer parte dessa história nas próximas gerações. Para finalizar, vamos pensar aqui, hoje, nesse registro histórico, né? Eu volto um pouquinho lá para o início da nossa conversa. Quem são as personalidades, os personagens dessa história, ela que foi construída por muitas mãos, né? Essa história, ela deve ser resgatada, deve ser registrada, e deve ser registrada a partir de que perspectiva? Bom, até aqui os registros que se tem, eles giram muito em torno de famílias tradicionais, principalmente dentro de uma perspectiva política, né? Então, eu percebo a necessidade de se fazer o registro, mas não só do contexto político,
mas também de um contexto social. Quem de fato constitui a história do povo novolindense, né? Abrindo o recorte para pessoas comuns. Há vários exemplos de pessoas de valores exemplares aqui em Nova Olinda, a exemplo de mulheres rendeiras lá do bairro Vila Alta. A gente tem pesquisa, a gente encontra ainda algumas pessoas que são desse grupo. Há registro de pessoas, de grandes agricultores, de benzedeiras, de pessoas comuns que fazem parte, que fizeram parte do dia a dia, que as gerações estão aqui e que preservam ainda valores. É preciso que se dê espaço aos valores tradicionais. O que se tem? O que deve ser preservado, de fato? Então, a história do cidadão comum. Essa perspectiva ela é bem interessante. Essa ótica ela é bem interessante. Por quê? Porque ela vai responder dentro da cultura, a cultura do município, né? A gente até falamos muito dos aspectos políticos, agora o contexto social e o cultural, que nada mais é do que o reflexo da vivência, né, do cotidiano. Então, esse aspecto, essas pessoas comuns, como eu já falei, existem fontes, existe espaço, e a gente peca muito, enquanto historiador, da gente não fazer o registro. Esse é o reflexo da cultura de um lugar. Bom, Lucimar, eu agradeço a sua contribuição, né, por estar aqui com esse diálogo com a gente, proporcionando também às pessoas que vão assistir esse vídeo parar um pouco para refletir sobre a nossa história. Grata por sua participação. Estou sempre à disposição. É sempre um prazer, como eu já disse, e com relação a essa discussão a gente pode aprofundar, né, enquanto educadora. Fica aí a nossa proposta para os demais educadores, para que a gente pare e que vejam a melhor forma de resolver esse problema, haja vista que a gente está apontando essa falta de registro como um problema, né, como algo que a gente precisa superar antes de comemorar o próximo aniversário do nosso município. No oferecimento de Clique Informática, Moringa Produções, Eventos e Entretenimentos, Case Comigo, Case Bem, Doutora Ayala Índias, Dr. Marcos Renato Índias, Concentro Livraria Café, Vaqueiro Bom de Farra, John Multimarcas, Dallas Cariri e Adélia Calçados. E no Ubuntu News eu quero aproveitar para dedicar essa matéria, que já vem sendo veiculada e eu tenho visto que muito bem acessada, uma homenagem ao nosso município pelos seus 62 anos. Dentro do Ubuntu Notícias eu tenho um acervo de matérias, de dados, estatísticas, desde o perfil do município, a trajetória política, alguns pontos turísticos e culturais. E teve a oportunidade de disponibilizar 3 quiz com 60 questões, onde os seguidores, leitores do nosso site podem estar lá interagindo e testando seus conhecimentos sobre a história do município. Encerramos essa edição com um sentimento de gratidão, nos sentindo motivados, né, pelo retorno, pela conversa mesmo meio da rua, mensagens de apoio, incentivo. Aproveito aqui para agradecer a todos que nos acompanham e também deixar um recado especial aí para as pessoas que estão nos apoiando, patrocinando, os nossos colaboradores. Um abraço todo especial. E você que ainda não está anunciando com a gente, aproveite para entrar em contato e divulgar a logomarca de sua empresa. Gratidão a todos, um abraço e até a próxima edição.